Bom dia! Olá! Bora começar. Ah, a última coisa que a gente viu foi quase uma demonstração que existem conjuntos incontáveis, como chamamos aqueles que não são contáveis. E a ideia é que são grandes demais para chamá-los de contáveis. E a ideia sempre vai ser, suponha que eu tenho uma função que consegue enumerar esse conjunto. Vou mostrar que, na verdade, ela esqueceu pelo menos alguém. E a ideia aqui era considerar qual conjunto para alegar que não vai acabar sendo contável. Qual foi a ideia aqui para mostrar que um conjunto não é contável? Essa coisa que você está falando é um conjunto? Os? Os reais era a primeira tentativa, mas na verdade não foi. Esse foi o intervalozinho 01 de reais, ok? Então a gente falou, ok, bora tentar mostrar que esse cara é incontável. Com certeza, se esse cara é incontável, os reais também vão acabar sendo incontáveis. Alguém quer brigar sobre isso? Ninguém? Ok. Vai Tá. acabar com isso? Como é? Vai acabar que é contável? Não, estou falando, se eu tenho que um conjunto I é incontável e ele é um subconjunto de um conjunto X, e eu sei que esse cara é incontável, é meio óbvio que esse cara é incontável também, mas quero saber por que é óbvio. Não é por causa daquele negócio do pode ser? Não, a gente não viu algo de Paulo Seta aqui. Cadê o Paulo Seta? Ah, não. Sim, André? É óbvio porque X vai ter ou a mesma quantidade de membros de I ou mais. Não, tudo que eu estou falando aqui é round waving, né? Por quê? Porque se é quantidade de membros, a gente tem uma maneira de traduzir essas coisas. Cardinalidade também, não definimos o que significa cardinalidade. A única maneira de comparar é procurar funções, certo? Injetivas, bijetivas, sei lá o que é. Mas, cadê ela? Nele implica que ele é menor ou igual, segundo a definição do menor ou igual. Menor ou igual cardinalidade. Segundo a definição aqui, você queria falar essa coisa aqui? Mas eu quero aqui uma coisa que envolve a negação disso, certo? Então não seria tão imediato. Mas é bem simples. Ok, vou deixar isso aqui, pronto. Se eu ir... Vou começar com essa coisa. Você precisa contar todos os elementos. O I é subconjunto de X e o I é incontável. Mostrar que o X é incontável. Estou enfatizando isso para botar assim como homework, porque dá vontade de responder na maneira que o André respondeu aqui. E nada disso pode ser aceito. Tipo, sei lá, é super conjunto, então ou vai ter igual ou vai ter mais. Não, essas palavras não significam nada. Aqui a gente definiu de fato o que significa um contável e incontável, então precisamos usar as definições. E a gente já viu um grande caso onde nossas intuições relacionadas a subconjuntos e cardinalidades não prestam, certo? Então é ainda mais um motivo de não contar com elas. Contar, ok. Há dois sentidos. Vamos lá. Qual é o... por que isso... Qual foi a ideia aqui? Alguém gostaria de escrever? André, obrigado. A gente supõe que a gente consegue contar todos os números reais. Muito bem. Enumerar eles. É uma... A gente coloca eles numa tabelinha, enumerando cada um. A ideia é que a gente vai chegar na contradição, a gente vai conseguir chegar. A gente vai conseguir mostrar o número que está fora dessa tabela, com certeza. Ok. Para tirar a parte negativa do nosso coração aqui, não necessariamente precisamos trabalhar com contradição, falando, suponha que ela é subjetiva, sei lá, vou mostrar que ela não é. Posso falar da seguinte maneira mais construtiva. Me dê qualquer função aqui, que é uma lista de reais, certo? Uma sequência de reais dentro do 0 e 1, e eu vou conseguir produzir um membro, um real, que ela nunca pegou esse valor, certo? Sim, então como a gente conseguiu assim, cara? A gente pega essa diagonal e soma um módulo zero. Sim, a gente falou, bora trocar, certo? E ok, já que eu estou querendo fazer uma coisa construtiva, como se fosse um algoritmo, eu preciso decidir como que eu vou trocar esse dígito. Então, a maneira que eu decidi aqui foi, cada dígito que você vai ver, soma um,
módulo 10, certo? Porque se for 9, não vou botar 10 lá, ok? Obviamente. E a ideia é que agora esse número aqui, supostamente, não faz parte dessa lista. Por quê? Ok, perfeito. E eu deixei aqui, acho que ninguém falou isso nos livros, né? Ninguém nem pensou nisso. Ok, vamos lá, qual o problema aqui? Porque parece bem convincente o argumento, mas tem um problema. E a gente não sabe se essa lista vai ter todos os números reais. A gente, o nosso objetivo nunca foi esse. Nosso objetivo é me dar qualquer lista de reais dentro do 0 e 1. Eu vou fornecer um cara que você esqueceu. Essa lista aqui significa sequência, significa praticamente função de naturais para isso, certo? Porque esse argumento, não sei, em algum momento esse argumento está mentindo. Como que eu sei que esse azul não é um desses reais aqui? Tem um dígito diferente. Ah, você disse porque o último pode ser que o 9 e o 0 sejam iguais? Como é? Como é? Porque você disse como diferenciar dois números e você não tem que ver só um dígito, você tem que ver dois dígitos. Porque se ele for 9 e o outro for 0, eles podem ser iguais. Tá aproximando bem a ideia aqui. Então, imagine que esse azul aqui terminasse aqui no 4, 9, 9, 9. Ok? Isso significa sobre minha coisa amarela. Como seria? Isso seria 3, 8. Muito. Aqui seria 3. Aqui seria 8, certo? Vamos dizer que é assim, o número. E vamos dizer também que aqui esse cara era o 861 5000. Então aqui deveria ser o. Aqui tá certo, aqui tá certo. Ok, vamos lá. Então, se fosse assim a situação, um exemplo onde não, isso ia dar errado. O número azul que eu estou construindo, supostamente para ser diferente deles, de fato, na maneira que eu escrevi esses caras, é diferente de todos eles. A expansão dele é diferente. Se eu ver ela como sequência de strings, sequência de dígitos, é diferente. Mas, de fato, ele é igual ao número deles. Qual número é esse aqui? É o segundo, né? Esse cara aqui é o segundo membro dessa sequência. Esse aqui. Eu vou segurar aqui minha caneta de laser porque ela vai apagar tudo. Dúvidas sobre o que eu falei aqui? Tá ok? Então, tem algo para arrumar aqui. Agora, uma abordagem bem tranquila é falar, ok, esqueça os reais. Na verdade, por enquanto, meu objetivo, minha grande animação era que eu ia descobrir um conjunto com infinidade maior, incontável. E mesmo que essa coisa, o argumento não funcione para essa coisa, eu tenho nas minhas mãos pronto um conjunto incontável. De fato incontável. Qual seria esse conjunto? Alguém percebe? Todas as diagonais? Contem todas as diagonais. O que é uma diagonal? É um conjunto que acabei de mostrar que essa coisa de fato mostra que ele é incontável. Não. O conjunto das sequências de dígitos. Porque como comparo sequências para ver se são iguais ou não? Eu comparo cada posição delas para ver se é igual ou não. Então, esqueça que essas coisas estou vendo como expansões de reais. Considere que são sequências de dígitos de 0 até 9. Certo? E esse argumento funciona perfeitamente para falar, ok, eu vou construir uma sequência que ela é diferente de todas essas sequências aqui. E não me importa agora se termina em 9 ou não, porque a sequência é, sei lá, 4, 9, 9, 9, blá, blá, blá. É diferente da sequência 5, 0, 0, 0. São sequências de dígitos. Igualdade de sequência significa compare ponto por ponto a cada dígito. Sim, Jamile. Deveria ser o quê? Talvez. Eu mudei, sim, obrigado. Ok. Esse é de fato 1 aqui, né? E o 8 é de fato 8. Pronto. Obrigado. Como é? Então, não, deveríamos trocar algo mais aqui para funcionar esse. Peraí, por que não seria mais igual?
Tá, vou deixar vocês arrumar essa ideia. Agora já perdi tudo. É, a ideia seria essa: você consegue escrever aqui um númerozinho, certo? Onde aqui pode acabar, por exemplo, sei lá, 5000, e aqui pode acabar sendo 49. Acho que se botar desde o início já dá certo. Se botar que essa coisa ia ser essa, aqui seriam vários noves, aqui ia ser 4, necessariamente. E agora se botar aqui, será que agora deu certo? Deu, né? Pronto, esse cara aqui agora é igual a... Aqui, obrigado. Ah, bem, então, moral da história. Existem conjuntos incontáveis. A gente acabou de achar um. Não foram os reais por enquanto, mas a gente vai conseguir eles também. Para arrumar esse problema, o problema que eu tinha aqui, basta eu mudar um pouco a ideia que eu troco os dígitos para garantir que aqui não vou ter uma coisa que termina nem em noves nem em zeros. Certo? Então, como posso fazer isso? Eu poderia falar aqui, olha, vou criar aqui uma sequência onde vão aparecer só dois dígitos inocentes, ou 5 ou meia. Nenhum mais. E qual vai ser a ideia? Ok, se você ver aqui, sei lá, 5, bota meia. E se você qualquer outra coisa, bota 5. Ok? Faz sentido isso? Para todos? E agora? Não? Por quê? Se o dígito for 5, eu vou botar meia. Vou botar 6, os dígitos 6. E se for qualquer outro dígito, eu vou botar o 5. Isso garanta que eu troquei os dígitos e garanta também que o número que eu vou construir aqui não vai terminar nem em zeros nem em noves, que são as coisas perigosas. Eles só tem 5, 6 lá, não tem outro dígito. E agora esse argumento funciona bem. Eu escolho 5, 6 assim, por créditos, mas não faz sentido. Eu quero evitar o 0 e o 9, porque são problemáticos, poderia escolher outra coisa. Poderia fazer qualquer coisa que eu vou fazer. E agora esse número que eu escolhi aqui, que é novo, e o cara alegou que tinha uma lista lá, eu falei, opa, foi mal. Eu esqueci esse número. Ele vai fazer o quê? Vou tentar clonar essa página, se eu conseguir. Ok. Então, ele vai fazer aqui vou apagar tudo isso. Vai falar aqui, então me dê essa coisa, na verdade, e eu vou botar ela no início da minha lista. E agora, de fato, eu tenho uma lista de todos os reais entre 0 e 1, porque tinha esquecido só esse cara. Mas qual é o problema com isso? Eu posso fazer exatamente o mesmo. Agora, efetivamente, ele chegou aqui com uma nova lista. Esquece a anterior, inclusive esses amarelos não vão ficar amarelos mais. Certo? Vou considerar que todo mundo aqui está cinza de novo. E eu vou aplicar exatamente o mesmo argumento. Então, eu vou olhar nessa diagonal aqui. Não ficou muito bonito agora porque não tem os pontinhos, mas tudo bem. Essa vai ser a minha diagonal aqui. E eu vou produzir aqui um novo número azul. Aqui seria, sei lá, não lembro o que eu falei. Se é 5, bota 6, ok. Vai ser meia. O 5 vai ter aqui. Era assim, pronto. Então aqui os primeiros membrinhos vão ser esses. Era assim o algoritmo que eu falei? Ok. E que se fosse 5 eu ia botar meia, né? Ok. Infelizmente não apareceu nenhum 5 aqui para aparecer um pouco mais interessado, mas ok, não importa. Então a ideia é que agora construir um novo membro fora da lista que eu tinha. Ok? Faz sentido? Sim, Débora. Um segundo. O número que eu estou escrevendo abaixo não faz parte da lista que o cara entregou para mim. O cara entregou essa lista aqui, certo? E alegou, toma aqui essa lista. Eu estou alegando, eu vou achar um real que você esqueceu na tua lista. Isso que eu fiz já na primeira fase. Tu entendeu como eu consegui esse número? Esse foi o inicial, na verdade, sim, ainda é esse, de fato, porque não troquei o resultado aqui. Eu mudei a ideia de como trocar o dígito, porque essa primeira ideia é bugada, porque pode dar coisas perigosas. Certo, então eu vou falar, tenho ainda maneiras de trocar todos os dígitos sem nunca produzir nem 0 nem 9, vou ficar fora deles. Posso até pegar só 5 ou meia, serve para mim, certo? Se por acaso é um 5, eu vou botar meia.
Se é qualquer outra coisa, eu vou botar meia. Vou botar 5. Ok? Mas qual a ideia? Assim que eu vou produzir meu novo membro, que não foi com esse algoritmo, mas enfim, finge aqui que tem uns 5,5, blá blá blá. Eu vou falar, ei, você esqueceu essa coisa. Por que ele não pode falar, ah, foi mal, na verdade foi a única coisa que esqueci. Então eu vou botar ele no início da minha lista, eu vou devolver a lista de novo para você. Sim, porque fazendo isso, aqui eu botei o anterior azul aqui na frente, certo? Fazendo isso, eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Vou falar, ok, me dê tua lista de novo, já que esse procedimento que eu fiz aqui não pressupôs nada sobre a lista dele. Então, para qualquer lista, eu posso fazer isso. Ele pode adicionar um novo cara que eu achei, beleza, mas agora eu tenho maneira de achar um novo cara diagonalizando novamente. Não, não, tô apenas querendo mostrar que não faz sentido pensar que talvez foi o único membro esquecido. Esse. Porque se você alegar isso e você me devolver uma nova lista que tem esse membro lá como primeiro, sei lá, e depois a lista antiga que você está alegando que só tinha esquecido esse primeiro, eu vou fazer a diagonal. Obrigado de novo. E eu vou produzir um novo membro fora da lista. Certo? Então, para qualquer lista, qualquer sequência de reais, eu consigo produzir um real que não foi, um real, sim, nesse sentido, que não foi contado nessa sequência. Faz sentido? Outra dúvida, obrigado. Ok. A gente estava vendo. Ok, já tem um gorquinho aqui. Eu tinha perguntado a vocês quem sabe ou quem. Na verdade, não. É um momento bom para apreciar um pouco a grande descoberta aqui. Porque vocês lembram deste FMC1, um problema que tinha até causado uma morte na Grécia Antiga, supostamente, e foi a questão da irracionalidade do raiz de 2. Era meio estranha essa ideia de procurar se tem números irracionais, como a gente fala hoje em dia. A crença inicialmente era que não tem, sendo crença foi errado, obviamente, e acabou sendo descoberto já na Grécia Antiga um argumento bem construtivo porque que o raiz de 2 não pode ser escrito como razão, que chama? Ou, razão ou ração? Razão. Razão de 2 inteiros, certo? Tudo isso é FMC1, não vou repetir aqui. Mas podemos ver agora um argumento bem diferente de a partir do que a gente acabou de descobrir, porque supondo que eu tenha isso, eu posso concluir que os reais são incontáveis. Ok? Por quê? Porque eu descobri até um subconjunto dele que é incontável e é trabalho de vocês confirmar que essa intuição vale aqui. É bem simples. Ok, então tenho os reais que são incontáveis e eu tenho o subconjunto deles que é contável, que são os racionais. Os reais são incontáveis, os reais são... Desculpa, os racionais são contáveis, os reais são incontáveis. Então, se eu estou me preocupando saber se tem reais que não são racionais, a pergunta acabou, né? Faz sentido isso ou não? Ok? Tenho os racionais fazem uma... Ok, sabemos melhor de tipos. Não é subconjunto, ok? Mas sabemos qual conjuntinho seria esse? É o que a gente chamou os reais racionais, ou os racionais reais, não lembro, certo? É aquele subconjuntinho de reais que pode ser escrito, blá, blá, blá. Ok, então, temos que esse é um subconjunto aqui. Eu não sei se é próprio ou não, vamos esquecer que eu sei sobre o raiz de 2. E estou descobrindo uma maneira muito mais forte para descobrir que existem irracionais, pelo fato que eu descobri que os reais são incontáveis e os racionais são contáveis. Certo? Faz sentido isso? Se fossem contáveis, ok, os racionais também, eu poderia pegar racionais, unir com os irracionais que eu vou temporariamente denotar assim. Isso é os racionais, certo? Poderia escrever isso. Agora eu sei que esse cara aqui é contável. Se esse cara foi contável também, certo? Eu teria união de dois contáveis. Eu já descobri semana passada que a união de dois contáveis são contáveis, mas eu sei que esse cara é incontável.
Então aqui a única possibilidade que tem é que esse cara é incontável. Ou seja, a cardinalidade dos racionais é de outro nível em comparação com a cardinalidade dos racionais. E isso é bem contraintuitivo para quem começa a estudar os números da maneira que os humanos começam a estudar, porque você está procurando, parece que você está... Tudo que você começa a conhecer é racional, e do nada, com muito esforço, chega uma pessoa e fala: ei, olha aí, o raiz de 2 ela não é. E parece que os irracionais são as exceções, certo? Porque você procura lá, eu achei o raiz de 2, achei o raiz de 3. Ok, tenho certos irracionais, ok? Mas a gente está percebendo aqui que, na verdade, os irracionais são bem mais do que os racionais. Os racionais são contáveis. Faz sentido essa percepção aqui? Ok. Para continuar sobre o que eu tinha falado outra vez, sobre os números algébricos, e lembrar para vocês o que significam, que eu vou denotar assim. E eu vou trazer isso para uma... Os números algébricos. Eu vou continuar assim. Algébricos. Alguém lembra o que são os números algébricos? Alguém tem falado? Sim? Sim. Alguém lembra? Ninguém lembrava? Ok. Ninguém foi para lembrar. Ok, tudo bem. Os números algébricos são aqueles que podem ser escritos como raízes de polinômios com coeficientes. Falei muita coisa. Vamos lá. O A é algébrico. Significa... Vou escrever rapidamente. A é raiz de algum polinômio f. O conjunto de polinômios com certos coeficientes denotamos assim, de uma variável. Esse conjuntinho que estou escrevendo aqui é de onde que vem os coeficientes. Polinômio todo mundo sabe o que é, né? Ok. Então, aqui são o conjunto dos coeficientes que eu tenho do polinômio. Poderia trocar isso, por exemplo, escrever, sei lá, assim. Agora um exemplo de uma f... alguém pode falar para mim um exemplo de uma f aqui? Já que sabemos o que significa polinômio. Como é? Jamile? Ok, obrigado. Então, aqui um exemplo, eu tenho f de x igual 2x ao cubo. O que foi mais? Tá, não escutei, mas eu vou fingir. Mais 3. Mais 3, só, bom adicionar algum termo mais. Sei lá, mais 3x mais 4. Ok, desculpa, para mudar o polinômio, o que seria um g de x? Seria, por exemplo, 7 sobre 2, x quadrado, mais 1 sobre 2x, mais 12, ok? Entendemos essa ideia, essa notação? Aqui os coeficientes, que são esses bichinhos aqui, desculpa, 4 aqui, vêm desse conjunto, enquanto aqui os coeficientes vêm desse conjunto, ok? O conjunto, sim, isso é o conjunto. Em geral, se eu tenho uma, vou escrever isso, r de x, aqui são dois exemplos dessa coisa, r de x seria o conjunto de todos os, vamos escrever assim, polinômios. Polinômio você conhece acento? Obrigado. Com coeficientes. Qual a preposição aqui? Em R? Faz sentido isso? E preciso falar de uma variável x. Porque tem polinômios de várias variáveis, certo? Aqui eu estou falando polinômios de uma... de uma variável.
Um segundo, de uma variável x com coeficientes. A ideia é que eu já embuto na notação, é bem comum isso. Eu botar na notação o nome da variável que vai ficar, vai ser a variável do polinômio. Sim, Mas se são conjuntos de funções, eles não são funções. Isso é um mal entendido. Os polinômios não são funções. Cada polinômio pode gerar uma função, certo? Porque a partir do polinômio você pode substituir no x e assim você acaba ganhando uma função. Nesse caso seria, sei lá, dos reais para sei lá o quê, ok? Você pode obter uma função, mas o próprio polinômio não é uma função. Faz sentido isso? Ok. Para comparar polinômios, inclusive, quando eu falo que esse polinômio é igual com esse polinômio, eu vou comparar os coeficientes deles. Ok? Então, é uma expressão formal. Formal não no sentido de formalidade, é questão de forma, certo? Eu estou olhando para a cara dela e é essa cara que eu estou vendo. É uma expressão. Sim, sim. Então, peraí, então seria algébrico se ele é uma raiz de algum polinômio? Isso. Vamos ver um exemplo de uma que é algébrico. Seria o 3. Alguém pode falar para mim por que o 3 é algébrico? Eu estou falando, aqui eu tenho que o A é um real. Na verdade, toda essa ideia pode ser estendida mais. Em outra disciplina podemos falar sobre isso, de álgebra mais, mas por enquanto eu vou considerar que estou trabalhando os reais. Eu nem tenho muito conforto para contar que todo mundo aqui já mexeu com os complexos. Tem pelo menos uma pessoa que não mexeu com os complexos. Ok, obrigado. A gente vai falar um pouco uma coisa de complexo, porque é essencial, mas enfim, posso considerar que o A é um real. É que eu estou definindo o que significa que um real é algébrico. E nesse sentido, é algébrico se é a raiz de algum polinômio. E agora precisa decidir, certo? Se é polinômio com os coeficientes onde? Nos inteiros ou nos racionais? Preciso me preocupar com essa ideia. Porque, pelo menos, a intenção é diferente, certo? Se eu botar aqui inteiros ou racionais, parece que eu vou ter certos algébricos que vão acabar sendo algébricos com uma definição e não com outra. Se encontrar uma direção aqui é meio óbvia que uma definição implica a outra. escolhas racionais. Como é? Escolhas racionais. Escolha, as coisas escolhe. Tipo assim, se você quer algum deles, o que contempla mais é os racionais. Oh, não, peraí. Se eu quero falar... Ok, posso por enquanto chamar uma coisa Z algébrica ou Q algébrica, certo? Z significa que escolher isso, Q significa que escolher isso. E a pergunta é, existe algum número real onde é uma coisa algébrica e não a outra coisa algébrica? Já me está falando que não. Por quê? Tu tem uma ideia? Eu não sei se explicar, mas todo polinômio que você tem coeficientes racionais, você consegue. Peraí, a outra direção é mais simples. Se eu descobrir que o A é Z algébrico, qual polinômio eu vou usar para me convencer que ele é algébrico? Ou mesmo. Não preciso. Eu considero que o 3 é um racional, certo? Por isso eu falei 3 sobre 1. Ok, exatamente. O mesmo polinômio serve. O contrário precisa um pouco mais trabalho. Como que eu vou... Se eu descobrir que é algébrico, que é algébrico, qual o problema aqui? Pode ser que o polinômio que eu usei para me convencer que é algébrico, ou seja, que o A é a raiz desse polinômio, pode acabar tendo coeficientes que não são inteiros. O que eu vou fazer para me livrar deles? Polinômio pelo denominador. Qual dominador? Todos os x. Maior. Ou é esse aí que o Breno está falando? Sim, ou não preciso ser nem econômico. Posso, de fato, multiplicar com o produto de todos, certo? O que eu estou precisando aqui apenas é que, olha, se eu achar uma raiz aqui se eu tenho g de a é igual a zero, certo? Significa que aqui zero, essa coisa aqui vai dar, desculpa, a vai dar zero. Então, se eu multiplicar toda essa coisa aqui por 2, também vai continuar sendo zero, certo? Então, moral da história, não preciso me preocupar se eu vou escolher aqui z, o que é a mesma coisa. Ok? Vamos lá. Por que o 3 é algébrico? Obrigado, obrigado. X menos 3, certo? X menos 3, ok? É um polinômio, certo? 3 com certeza é raiz dele. Vá lá procurar se o polinômio de André tem raiz de 3, ok? Uma coisa mais interessante talvez seria
Vamos lá. Sobre o π, certo? Eu gostaria de falar x menos π é um polinômio. O π com certeza é a raiz dele. Qual o problema aqui? Porque o pi não está dentro do. Sim, eu não sei, não tenho demonstrado ainda, pelo menos, se o π é racional ou não, então não posso usar isso como, de fato, um polinômio. Se eu quero usar isso, eu preciso demonstrar isso. E nem vou conseguir, ok? Mas vamos lá, outro polinômio, outro algébrico seria a raiz de 2. Qual seria um polinômio aqui? X menos... Não. Não posso usar x menos raiz de 2. Porque o raiz de 2 eu sei que é não racional. Eu sei que não funciona lá. Então seria x quadrado menos 2. Esse cara, de fato, é um raiz desse polinômio. Exatamente por isso que a gente chama ele raiz de 2. Okay? Não é de 2, é de x quadrado menos 2, mas enfim. Faz sentido isso para todos? Ok. Agora, se eu escrever uma coisa um pouco mais complexa aqui, o que fazer? Sei lá, 1 menos raiz de 1 menos raiz de 2. Será que esse cara é algébrico? Por quê? É só você colocar igual x, aí levar tudo ao quadrado, Eu vou colocar passar x. para o lado, levar ao quadrado. Vou colocar, só vou trocar o nome, certo? Obrigado. O Olimpo tem ideia boa aqui. Vou botar outro nome, sei lá, T, um C, que vai ser o carinha que eu estou procurando, ok? Aí, o A, na verdade, porque vai acabar sendo algébrico. Ok, eu vou fazer o que agora? Esse sendo igual a, eu ia saber que o ao quadrado é igual a... Eu vou pegar isso do outro lado. Vou achar o polinômio que eu quero. Faz sentido isso para todos? Já he visto isso em alguma... sei lá, ensino algum? Não, mas se Não com o nome algébrico, mas com essa ideia, tipo... você falar que eles são Tá ok. Ok, certo, a gente tem essa conversa aí, professor. Obrigado. Ok. Bem, voltando então, aqui até agora, todos os números que eu estou botando lá são algébricos. Eu não posso falar que o π não é, porque vou cobrar uma demonstração disso. Ok? Então, estamos naquela época, pouco antes de Cantor, e até o grandíssimo Euler não tem ainda na sua posse nenhum número algébrico. Existe uma conjectura que o famoso número E vai acabar sendo... ok, esqueci de falar o nome. Os números que não são algébricos têm um nome muito chique. É transcendental. Ok, então o T é transcendental. É estranho o nome, porque a gente tem racionais. Aqueles que não são racionais chamamos, obviamente, irracionais. Os algébricos a gente deveria chamar, sei lá, de algébricos, analgébricos, não sei, uma coisa, mas acabou sendo transcendentais. E isso significa apenas que ele não é algébrico. Algébrico. Então, estamos nessa época, pouco antes de Cantor, a galera nem sabe se tem transcendentais ou não, porque os números que está acostumado a usar acabam sendo sempre algébricos. E existe essa conjectura também, que o E vai acabar sendo transcendental. Tem um cara chamado Liouville, onde ele consegue construir um algébrico, um transcendental. E a ideia dele é generalizada para, na verdade, arrumar um pouco e conseguir vários transcendentais, uma infinidade deles, na verdade, que são chamados transcendentais de Liouville, mas chega com uma maneira super simples. Cantor tem um argumento bem parecido daquele que a gente descobriu que tem racionais e fala, na verdade, galera, não é apenas que tem transcendentais, os algébricos são contáveis. E isso significa que os transcendentais, na verdade, novamente, não são as exceções. As exceções eram os racionais, que até agora a gente estava considerando os mais calmos. E esses que parecem super doidos e têm o nome transcendentais, sei lá o que, na verdade, é o padrão, na linha real. Como uma maneira extremamente rígida, a partir de teoria da probabilidade, eu não sei se a gente vai conseguir falar sobre isso, mesmo se eu costumo falar sobre isso.
Se eu pegar esse intervalo aqui, 0 e 1, e verdadeiramente escolher um real de maneira aleatória, a probabilidade de acertar uma transcendental é 1. Tá? Não é perto de 1, é 1. Então, a partir dessa observação, o cantor pode falar, você quer um transcendental? Escolha uma aleatória, vai ser transcendental, garanto. Okay? Vamos talvez conseguir falar sobre isso um pouco mais na frente. Estou falando isso já como um spoiler. E quero voltar agora para ver como que a gente consegue essa ideia. Por que os algébricos são contáveis? Alguém tem uma ideia como que eu vou enumerar os algébricos? Já tem, ok. Mais ideias, vou esperar um pouco. Tem 2 ideias até agora. Só 2 ainda. Ok, vamos lá. Olivia. Raiz, como assim? Mas espera aí, tu tá falando, botar o quê? Mas quem diz que os algébricos têm todos essa forma? Esse é o teu argumento depende muito numa ideia que os algébricos sempre têm a forma raiz de quê por algum racional. Mas se você consegue transformar ele num polinômio, você consegue colocar ele na raiz. Conseguir transformar quem? Olha, até esse que a gente discutiu aqui não tem essa forma. Ele não é raiz de algum racional. Esse cara aqui não é racional. Então você acrescenta a combinação linear das raízes que também já. Temos uma maneira, tipo, ok, intuitivamente parece que deveria ser contável, mas preciso contar isso de uma maneira mais rígida. Jamil, qual é a ideia? Ok, ok, uma observação boa aqui, acho que isso que Jamil está falando é que cada polinômio, eu posso esquecer essas coisas aqui e associar cada polinômio com uma tuplinha, uma sequência finita, essa finita é importante, uma tuplinha dos seus coeficientes. Aqui que está faltando alguém, então qual seria o f de x vai ser associado a quem aqui? Qual seria a tuplinha dele? Não. Eu não sei se vou contar de um lado ou de outro, certo? Eu poderia começar, talvez faria mais sentido começar da direita, não sei. Vou começar da direita. Vamos lá. Seria o 4, depois 3, depois 0. Obrigado. Depois 2, certo? Qual é esse cara aqui? Seria 4 vezes x elevado a 0, mais 3 vezes x elevado a 1, mais 0 vezes x quadrado, mais 2 vezes x elevado a 3. E ok, então tem essa associação aqui, a primeira observação é essa, mas a pergunta é, ok, mas quero ver as raízes deles. Por que as raízes são... como que eu vou contar as raízes? Essa observação serve porque a gente já contou os strings finitas de coisas contáveis, quando o alfabeto contável, que aqui é o alfabeto contável porque os racionais são contáveis, mas a pergunta é por que os raízes são contáveis? Ok, vamos ver. A estratificação que eu vou fazer aqui para contar o A, quero contar todo o A. A gente lembra o que significa essa estratificação? Primeiramente, que a primeira fase precisa ter uma quantidade infinita das coisas. As fases não tem um problema se elas são contáveis, infinitas, tá? E quase todas as vezes que a gente contou algo aqui, as fases eram infinitas, mas dentro de cada fase, dentro de cada stratum, eu tinha garantidamente uma quantidade infinita de coisas. Isso garante que eu nunca vou ficar preso numa fase. Okay? Então, a primeira fase aqui, as fases aqui vão ser quem? Se eu... Sim, Jamile? Tá. Vamos lá. Os polinômios, eu sei que são contáveis, porque eu estou pegando os coeficientes que são contáveis.
E eu posso... Todo mundo sabe que é um grau de um polinômio? Sim, qual o grau do f aqui? Não, sim, ok. É 3. Ok. Então, as fases vão ser os graus dos polinômios, certo? Mas eu vou precisar tomar cuidado, na verdade... Na verdade, nem preciso fazer isso. Isso é só para arrumar mais. Eu posso falar, as fases vão ser os polinômios. Eu já sei que são contáveis, então aqui vou pegar o primeiro polinômio, a fase do primeiro polinômio. Não. O primeiro nem sei qual é, é o F1. O ponto é que Jamil conseguiu contar todos os polinômios, então eu posso chamar as fases a partir dos polinômios. Aqui a fase do F3 e por aí vai. E existe um teorema que na época era bem conhecido, não sei se você se encontra isso em alguma disciplina aqui, que está alegando algo sobre a quantidade de raízes que um polinômio pode ter de grau n. Alguém sabe dizer? Jamil? No máximo n. Para conseguir n, de fato, eu preciso sair dos reais e ver o mundo dos complexos. Aí nos complexos, de fato, eu consigo n. Então, se olhar essas raízes, umas dessas podem acabar não sendo reais, mas a garantia de limite superior existe lá, certo? Não vai ser mais que n. Então, eu sei que aqui dentro tem no máximo quantas raízes? No máximo o quê? Não, uma? O F1. Quem disse que o grau do F1 é 1? Não. No máximo... Deg de F1 bichinhos. Ok? É depois... Qual o ponto? Cada fase aqui tem uma quantidade infinita de raízes que vai fornecer. Jamile? Poderia ser que um polinômio tenha uma infinidade de raízes. Eu preciso essa... certo? Eu preciso dessa garantia, só que essa garantia era muito conhecida na época, certo? Isso era desde Gauss, era bem conhecido. E essa coisa, a única coisa que faltava para fechar o argumento. Então eu tenho aqui um conjunto, vamos lá, contável, que são os algébricos. Os reais são incontáveis, então com certeza tem transcendentais. E tem muitas pessoas que atacaram essa ideia como se fosse não construtiva. A ideia é que você está falando que tem, mas Liouville é mais legal porque Liouville produziu um certo transcendental, enquanto você está falando que esses caras são menores, sei lá, deve ter lá, porque se não tivesse, blá blá. Na verdade, o argumento de Cantor foi 100% construtivo, porque foi essa diagonalização, que foi um algoritmo bem concreto, onde fala para mim, ok, olha, os algébricos são contáveis, eu posso criar esse, e é um exercício para quem queira praticar isso, posso criar um programinha aqui, que de fato construa todos os polinômios, e para cada polinômio eu posso numerar as suas raízes. Então, na verdade, se eu tenho uma lista de algébricos, como que eu vou fornecer um transcendental? Diagonaliza. E essa diagonalização é 100% construtiva. Pega essa coisa, você vai precisar ler. Uma coisa importante é que, para fornecer tua resposta de quem é o transcendental, a ideia é que você vai emitir uma infinidade de dígitos. Só que para emitir o primeiro dígito, você precisa de uma quantidade finita de informação. Senão você vai ficar nunca preso no terceiro dígito, sei lá, e você nunca vai ver o quarto dígito. Porque para produzir o quarto dígito, o que eu fiz aqui? Cadê? Para produzir o quarto dígito, eu precisei fornecer essa lista até o quarto cara, diagonalizar aqui, e pronto, eu sei quem é o quarto dígito. Como vou saber o próximo dígito? Eu vou precisar solicitar o próximo cara da lista, mas não preciso ler até o fim dele, que isso não vou conseguir porque é infinito, preciso ler até esse ponto. Então, é cada dígito novo que eu vou ficar sendo cobrado para imprimir, para retornar, sei lá, para mostrar, eu vou precisar de uma quantidade infinita de informações. Essa quantidade da tabelinha aqui é suficiente para mim. Faz sentido? Cada vez aumenta para o próximo negócio, mas sempre que a gente está vendo questões que têm computabilidade, ou se eu consigo produzir um algoritmo e tudo mais, a ideia é que os recursos não... Tempo temos de boas. Somos imortais e tudo mais. Certo? Não, o problema seria se eu ficar preso aqui e nunca vou ver o próximo dígito. Certo? Sim, Jamile. Isso é o Romulo que eu botei mais para cima, para confirmar. Mas é bem simples. Ok? Sim.
Aqui não, porque a lista que eu comecei aqui era apenas a lista era feita só de racionais. Então, o que eu garanto sobre esse cara é que ele não faz parte da lista, ou seja, que ele é irracional. Eu não sei se ele é transcendental ou não, pode acabar sendo ou não. Não faço ideia nenhuma. Mas eu tenho uma maneira de produzir uma lista, de fato, tenho uma maneira de produzir de todos os algébricos. Então, se você está me cobrando, construa um transcendental para mim, eu vou pegar essa lista que eu construí dos algébricos, diagonalizar, eu vou falar, toma uma transcendental. Você quer mais um? O que eu vou fazer? Vou botar o meu transcendental, certo? Nessa lista, vou diagonalizar de novo, e eu vou saber que eu produzi um cara que não está na lista, ou seja, ele não é algébrico e ele não é o primeiro transcendental que eu tenho, certo? E assim consegui uma infinidade de transcendentais, certo? Não apenas um. E com um argumento que não mexe com nada de ferramentas mais pesadas. Se você pegar um transcendental e você mudar o quarto dígito, Fazer o quê? se eu tenho um transcendental, eu posso mudar só um quarto dígito Isso precisa demonstrar, mas é uma alegação bem razoável, porque efetivamente aqui você fez uma shift lá por uma coisa algébrica. Aí você precisa demonstrar de fato isso. Tem vários números que a gente ainda não conhece se são transcendentais ou não. Vou botar uns cômodos para quem quer se preocupar com isso. Tem umas perguntas abertas sobre a gente de fato não saber se é transcendental ou não. Os números bem interessantes. Existe uma piada que se um número em matemática aparece nos lugares e está chamando atenção e interesse, e não é o 0 e o 1, é transcendental. Tá? O princípio da transcendentalidade. Obviamente não podemos usar isso para demonstrar nada, mas assim, vale a pena pensar, ok, quais são as chances desse cara ser algébrico? Parece meio doido, ok? Tá, mas isso obviamente não é matemática, ok? Tá. Dúvidas? Antes de continuar? Sim? Não? Ok. Bem, então temos uma melhor ideia sobre os números e suas cardinalidades. Ok, quero mostrar agora uma alternativa sobre uma demonstração, na verdade, de Cantor, que isso vai acabar sendo chamado como teorema de Cantor. Obviamente tem vários teoremas que Cantor demonstrou, mas se eu falar o teorema de Cantor, entendemos sempre ele como teorema, vou escrever assim, Cantor. Que estabelece que para qualquer conjunto A, se eu comparar o A e o Paulus de A, você adivinha qual a relação entre os dois? Como é? Contido? Não. Contido não está. Ok? Um segundo. Vou pegar os naturais e o Paulus dos naturais. Ok? Contido significaria que todo natural faz parte dessa coisa. Isso tem até tá aí, pera. Ok? Então, que relação faz sentido alegar aqui? Como é? Pertence sim, mas isso ninguém chamaria, nossa, o teorema de Cantor. A pertence no Paulus de A. O teorema vai ser o quê? Isso com certeza não vai ser o caso, porque olha, se você pegar o 0, 1, o 0, sei lá, 1, e se você pegar o Paulus dele, qual a cardinalidade do Paulus dele? Isso, essa pergunta, ok. Essa pergunta é análise combinatória. Quero contar quais os subconjuntos de um conjunto. Quantos subconjuntos tem? Como você achou esse 4? Porque tem vários. Não quero saber quem é. Quero saber se o A tem 8 membros, quantos membros vai ter o Paulus de A? 2 elevado a blá blá, por quê? Porque um subconjunto é determinado pela resposta para cada membro, pertence ou não pertence. Então, cada membro do A tem duas possibilidades. Vai entrar ou não vai entrar? E se eu fornecer uma tuplinha de sim ou não, ok? Essa tuplinha determina exatamente um subconjunto do A e vice-versa. Então, com certeza, não pode ser isso. Eu já sei que isso tem 2 membros, o outro tem 4. É dúvida? O quê? Ideia? O que eu vou... Menor igual? Vamos lá. Por que menor?
O que significa menor? Significa isso e ainda algo, certo? Então, essa coisa significaria o quê? Blá, blá, ou tem uma alternativa de funções, se eu finalmente fazer isso com o Wolf, tem uma injetiva. Será que é uma injetiva bem fácil de achar aqui? Qual seria uma injetiva de A para o power C de A? Sim, tu falou? Oi? Ah. Muito bem, ela é injetiva? É, certo? O que significa igualdade de conjunto se é injetiva? Se eu tenho A diferente de B, o símbolo A é diferente do símbolo B. Isso, ok. Então, essa parte é bem fácil. Isso é o motivo de concluir que, de fato, Cantor não chegou a demonstrar isso para ganhar como nome teorema de Cantor, essa coisa. Então, é sido bem simples. Então, de fato, o que Cantor demonstrou é isso. E vou já avisar vocês que cada vez que essa coisa cai numa prova, muitos alunos gastam um papel inteiro para examinar isso no caso finito. No caso finito não tem nenhum interesse porque a gente conhece essa coisa desde análise combinatória, porque qual a cardinalidade do A? Se o A for finito, certo? Se o A é um conjunto finito. Por que eu sei isso já? Porque a cardinalidade do A, sei lá, se a cardinalidade do A é N, a cardinalidade do... Opa. A cardinalidade do P... Eu poderia escrever isso. A cardinalidade do P de A é igual a 2 elevado à cardinalidade do A. E... Vai acabar a bateria do tablet. Então a pergunta é, para todos pensar agora enquanto eu vou salvar a vida do meu tablet, como que eu vou conseguir isso para o caso infinito? Aqui estou pressupondo que eu sei que o n é menor do 2 elevado a n para quais n's? Porque o 1 não serve? Porque o 0 não serve? Exatamente, então serve. Né? Então, essa é válida para qualquer n. Tá? Okay? Serve para qualquer n. Então, toda essa coisa não tem interesse nenhum, então não vou precisar gastar nem tempo nem tinta para uma demonstração do teorema de Cantor sobre essa coisa. Então, quero tratar o caso geral. Tem um conjunto A e seu power set. Não sei se o A é infinito ou finito. Obviamente, o caso finito já é conhecido, então o caso interessante vai ser quando o A é infinito. Mas esse aqui é um argumento que vai servir para sempre. Vai para qualquer A. Pensem nisso quando eu vou salvar minha... Uma estratégia de longe, o que seria? Isso que eu queria saber. Alguém tem alguma ideia? De longe, como ia ser uma mapa, um rascunho, um esboço, assim, um plano de demonstrar isso? Ou de longe não é difícil. Os detalhes que são interessantes aqui. Ok, vamos lá. O que significa isso? Quem lembra? Pronto. Duas coisas para eu demonstrar. A menor ou igual em cardinalidade do power C de A e A não é igual à cardinalidade com power C de A. Ok, essa parte aqui foi feita oralmente agora, a partir de qual função? Qual foi a minha testemunha aqui? Aquela que associa o X para o... Eu vou escrever com buraco. O singletonizer é esse cara aqui. Bota chaves no argumento dele. E essa injetiva, e pronto, essa parte fechou. Então, o interessante é que mostrar que o A e o power set de A não têm a mesma cardinalidade. Como seria um possível plano para isso? Demonstrar?
Não, peraí. Isso é um erro de você pensar, porque o que significa isso literalmente? Se são com inúmeras, conseguir uma contradição. O problema com o argumento aqui de Olívio é o seguinte: pressuponha que a suposta função que você vai receber vai ter um certo jeito, mas você não tem isso no que isso significa. Você precisa falar para qualquer função que você vai me dar, eu garanto que ela não é objetiva. Esse seria um argumento bom. Ok? Não posso falar, se você me dá uma função, sei lá, que ela aparece com essa aqui, você vai esquecer tal cara. Ok, mas talvez eu vou te dar uma melhor, que não vai esquecer esse cara. Certo? Faz sentido isso para todos? Ok. Então, o esboço aqui seria o seguinte: para qualquer, vou falar, seja uma f, que não sei qual é, que vai de A para a posse de A. Esse vai ser, basta mostrar. Eu quero mostrar que ela não é objetiva, certo? Qual das duas coisas parece que vai ser problemática? Uhum. Eu vou chamar ela de π. Basta mostrar. Sim, exatamente. Que π não é subjetiva. Por que não pensaria sobre injetiva aqui? Exatamente, acabei de achar uma injetiva. Aqui acima, defini uma injetiva, certo? Então, se eu quero garantir que ela não é objetiva, minha chance é garantir que ela não é subjetiva. Ou seja, procuro o quê? Procuro um yzinho aqui dentro. Yzão aqui dentro. Tá o que? O yzão não está dentro da imagem do π. Espera aí. Tá fazendo o mesmo erro. Vou brigar um segundo. Me dê um segundo, eu vou brigar agora. Tá o que? Y não está na imagem de quem? De π. Como escrevo a imagem de π? Notação? Poderia ser assim? Estamos aqui com essa notação, lembramos? Todas essas imagens de π, ok. Tal que ninguém está sendo mapeado, blá blá. Ok, costumo dar uma maneira antropomórfica aqui nesse problema e quero desenhar isso de alguma forma. Como poderia desenhar isso? Tá. Vamos considerar, ok. No final das contas aqui, ok. Aqui tenho o A. Ele tem, sei lá, certos caras aqui. E a ideia é que tenha uma função que associa esse cara, cada cara aqui. Na verdade, deveria copiar isso, já que a base do conjunto é a mesma. Pronto. Cadê o polo C de A? Esse é o A. Cadê o polo C de A? O polo C de A é o conjunto que eu vou pintar agora de laranja. Sim. Vai ser, por exemplo, tem S, 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 S. O vazio tem S, ok? Tem S e por aí vai, ok? Tem quantos? Não vou desenhar aqui 16 conjuntos, mas tem todos os subconjuntos estão lá, ok? Então, eu tenho na minha mesa uma função do A para a posse de A. Isso significa que cada um desses caras aqui é associado para um subconjunto do A. Por exemplo, talvez esse está associado nesse carinha aqui, talvez esse cara aqui está associado a, sei lá, nesse carinha aqui, não sei, ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Vou dar um jeito antropomórfico que falei, vamos considerar que são essas pessoas, e vamos considerar que o P de A, P de X, sei lá, P de A, igual o conjunto de todas as pessoas no A, tais que
Não, peraí, preciso trocar todas as pessoas. X ou Y tais que o A ama Y. Não fiz absolutamente nada, só vou me ajudar a dar definições legais. E se eu tenho definições legais, talvez eu consiga pensar sobre a situação. Então, pela maneira que tem aqui, se esses caras aqui são chamados, sei lá, 1, 2, 3, 4, em perguntar quais são as pessoas amadas pelo 3, a gente sabe quais são, quem é. Quais são as pessoas que o 3 ama? O 2, o 3 ou 4? É óbvio isso pelo desenho que tenho feito aqui? Quais são as pessoas que o 2 ama? Muito bem. A partir disso, eu começo a procurar vocabulário. Por exemplo, posso chamar, sei lá, para qualquer A, certo? Do A. O A, sei lá, vou chamar de, por exemplo, narcisista. Como que chama narcisista? Como que escreve narcisista? SS, narcisista. S-I-S-T-A. S. I-S-T-A. É assim? Isso. Narcisista. Ok. Ok. Quem gostaria de definir o que significaria que o anarquista em termos em termos da função que temos? Olive? Não, mas eu não quero a definição da palavra, certo? Quero a definição usando a notação matemática que temos. Quero traduzir isso para uma coisa lá, dos símbolos que tem lá. Y. Não tem Y em lugar nenhum. Não se engane com esse Y aqui. Isso é ligador, certo? É o conjunto de todos os Y tais que é o A ama Y. Não tem Y em lugar nenhum. A única coisa que tem aqui é o A, que é uma pessoa. Alguém gostaria de ajudar? Anarquistas? PDA igual? Não. Não, acho que é uma... Breno, tu vai ler o quê? Exatamente. Ok, o PDA é o singleton A. Como chamaria, ok, boa ideia lá. Como chamaria se o PDA é vazio? Como é? Assim, é certo, é misântropo. Misântropo existe aqui? Você conhece a palavra? Misântropo. Quem odeia humanos? Não, faz sentido. Misântropo, assim, ok. Exatamente. Então, ok. Misântropo, blá blá. Agora, onde quero focar é nos depressivos. Como vocês acham que seria o A depressivo? Quero sugestões. Talvez não um nome muito bom, mas enfim. Sozinho no mundo? Não, isso seria uma triste. Sei lá. Ou talvez merecidamente, não sabemos. É um caso mais forte. O que poderia... Só ele se ama? Não, porque ele é depressivo. Ele se ama. Todos que ele ama amam outra pessoa sem ver. Não, vamos não considerar que esse amor tem algo de ciúme, sei lá o que é. É um amor assim, mais platônico. Qual é o depressivo aqui? Muito bem. O A não se ama. Ok, tudo bem. Ele pode amar diversas pessoas, mas ele não se ama, ok? Obviamente não é uma definição boa psicológica para isso, mas ajuda a pensar. Não pertence no PDA. Faz sentido para todos? Agora, qualquer propriedade que eu vou estabelecer aqui, estabelecer 3 aqui, nem dei para nome, mas posso ter um bocado aqui, certo? Ok. Qualquer propriedade que eu vou escrever aqui, ela determina um subconjunto de A. A primeira, os subconjuntos dos narcisistas, ok? Qual é o subconjunto dos misântropos, os subconjuntos depressivos? Faz sentido? Mas os subconjuntos do A são exatamente os membros do polo C de A. Faz sentido isso? Ok. Então, eu poderia falar, por exemplo, já que tem uma função que sai daqui e vai para cá, se tem alguém que ama
os narcisistas. Dá para... Então, por exemplo, aqui, ok, nesse exemplo que eu tenho algum narcisista? Não, não tem. Eu poderia criar dois narcisistas aqui. Vou criar um narcisista aqui, que eu vou criar, sei lá, poderia botar o 1 para cá. Pronto, agora o 1 é um narcisista. E vou apagar essa coisa aqui. O 2 vai ser narcisista também. Pronto. Faz sentido que o 1 e o 2 são narcisistas? Faz sentido que tem um conjunto de narcisistas que é exatamente esse aqui? Que 1 e 2? Esse aqui, a mesma coisa? Então, posso perguntar se alguém ama exatamente os narcisistas. Vamos botar o 4 para amar exatamente os narcisistas e ninguém mais. Ok, vamos lá. Com esse desenho que tem agora, concordamos que o 1 é narcisista, o 2 é narcisista. E existe alguém que ama exatamente os narcisistas. Se eu procurar, então, para esse conjuntinho aqui, quem seria alguém que aponta para ele? Vai ser o 4. Esses são os narcisistas. A grande assim, descoberta aqui, super grande ideia de Cantor, é perguntar sobre o conjunto dos depressivos. Inclusive, Cantor era depressivo, mas ele não falou essa nomenclatura. Eu assumo toda a culpa para essa besteira aí, tá? Mas créditos ao Cantor. A pergunta é, vamos considerar o conjunto de depressivos. Suponha que tem um cara, X, um cara, como chamar esse cara? T, de testemunha, ok? Que ele ama exatamente os depressivos. Como vou descrever isso como equação? E quero que ele ama os depressivos e ninguém mais. Todo depressivo é amado por ele e ninguém mais é amado por ele. Exatamente. PDD igual D, ok? O que significa? Então, estou supondo que tem esse cara lá, ok? E a pergunta é se esse T é depressivo ou não. Já que ele é um cara, posso aplicar minha propriedade aqui, que me ajuda a decidir se ele é depressivo ou não, e ver se por acaso acontece que ele é depressivo ou não. E a alegação de... Vamos ver. Exatamente nessa situação queremos chegar então numa contradição a partir da ideia que de fato eu tenho um cara que ama exatamente os depressivos sem ninguém mais. E a gente vai descobrir que isso é impossível. E isso significa que, eu consegui um cara que ele não está sendo mapeado a ninguém. Eu consegui então mostrar que essa função não pode ser subjetiva, porque pelo menos para o cara do condomínio dela chamado depressivos, ninguém está sendo mapeado para eles. Ok? Por que isso é válido? Porque se eu tenho que o T é depressivo, significa o quê? Não quero assim, é no coração. Significa que o π de T, o T não pertence no π de T. Certo? Mas isso significa quem era o π de T? Que o T não pertence ao D. Mas isso significa o quê? T não depressivo. E concluir um boom aqui. Cadê o boom? Começando com a ideia que o T é depressivo, eu inferi que ele não é depressivo. Não posso falar que isso explodiu o meu mundo ainda, porque eu separei em dois casos, T depressivo, T não depressivo. Ainda não investiguei o que acontece se o T não é depressivo. Pode ser que essa é a minha saída. Vamos lá. Se ele não é... Se o T não é depressivo... Então, o que eu posso inferir? Peraí. T pertence ao quê? Ou seja, T se ama, certo? T pertence ao π de T. Então, T pertence ao D. Então, T é depressivo. Contradição. Ou seja,
o que demonstramos aqui? Que não existe nenhum T que está sendo mapeado ao D. Agora, eu usei pessoas? Não. Eu só dei um significado, ela deu uma nomenclatura influenciada por psicologias humanas, mas sobre o A não pressupôs nada sobre o tipo dele, nada sobre a cardinalidade dele, certo? Então, acabei de mostrar que essa coisa que a gente queria. Eu mostrei que a pi não é subjetiva porque eu consegui construir um conjuntinho onde ninguém está sendo mapeado para esse conjuntinho, ok? Dúvidas? Brigas? E muito mais coisas. Não? Como é? Não consegui ouvir. Não, ele pertence a vários conjuntos. O ponto é que não pode. O que a gente descobriu é que não pode ter alguém que ama literalmente todos os depressivos e ninguém mais. A partir dessa hipótese, a gente conseguiu uma contradição. Peraí, tu tá falando onde aqui? Não, peraí, tá falando quem seria? Vamos ver esse cara aqui, certo? Ele com certeza pertence a vários conjuntos do polo CDA. O signo dele, esse aqui, o próprio A. Mas isso não importa. Basta eu achar um cara aqui onde eu garanto que ninguém vai ser associado para ele. E como eu vou formar esse cara aqui, considerando os depressivos? Vou pegar o conjunto dos depressivos. Quero repetir essa coisa, esse argumento todo, sem usar essa terminologia de depressivos, e quero convencer vocês que essa coisa, na verdade, não é algo mais do que a diagonalização que a gente já viu. Que talvez pareça que a gente viu uma nova demonstração, meu argumento aqui é que não foi nada nova, a ideia é que tudo isso era apenas a diagonalização com outras roupas. Então, para conseguir isso, vou precisar usar várias cores. Então, vamos lá. Aqui tem um rosa. Quero copiar as cores que tem aqui para não inventar muito. Aqui tem um amarelo. E aqui tem um roxo. E no outro lado eu tenho... opa, obrigado. No outro lado, então, tenho o mesmo conjuntinho aqui. Eu quero esquecer essas cores. Talvez vou precisar mais espaço aqui. Ok. E agora quero mostrar vários... os membros, de fato, desse conjuntinho. Qual cor sobrou aqui para usar? Pronto, laranja. Ok. Então, quais são todos os possíveis conjuntinhos que tem aqui? Obviamente, esse singletonzinho aqui. Esse singletonzinho aqui. Singletonzinho aqui. Singletonzinho aqui. E agora, vamos lá. Tenho esses dois caras aqui. Tenho... Opa. Isso vai ser chato. Tenho esses dois caras aqui. Eu não quero pintar todos, desenhar todos, mas eu quero pintar. Tenho esses dois caras aqui. Estamos entendendo o que eu estou desenhando, espero, certo? Se não, começa a abrir agora para acontecer em paralelo com o meu desenho. Todo mundo está entendendo o que estou fazendo, então? O que mais eu vou ter aqui? Sei lá, um triângulo. Como vou botar aí? Esse triângulo vai ser esse aqui. O que mais eu vou ter? Como essas cores que eu vou botar. Ok, vamos já. Vai ter um outro cara que vai ser quem? Sei lá, pode ser esse cara aqui. Ok? Vou parar aqui. E tem vários mais caras. E tem o conjunto próprio, certo? Esse carinha aqui. Vamos pegar então, botar umas cores aqui. Esse cara aqui vai ser o meu cara rosa. Esse cara aqui. E eu não desenhei esse cara. Ok, vou desenhar esse cara. Quero mais um triângulo aqui. Vai ser o roxo. E o roxo vai ser esse triângulo aqui. Tang, tang, tang. Ok, pronto.
Ok, vamos lá. Então, esse triângulo vai ser o roxo, que vai ser associado nele. O laranja vai no vazio, que eu esqueci de desenhar o vazio, bem importante. Aqui o vazio. E que mais falta? O azul. O azul vai ser esses dois caras aqui. Ok, pronto. Então, o azul vai ser esse cara aqui. Ninguém falta, eu tenho todos. Então vamos lá associar cada um com seu conjuntinho. Esse cara aqui. O roxo é esse cara aqui. O rosa é esse cara aqui. E o azul é esse cara aqui. Ok? Vamos lá. O que eu estou procurando? Estou procurando garantir que tem alguma dessa bagunça na direita, existe alguma que não foi associada para alguma cor. E não vale falar, olha para qualquer coisa que é laranja, ela não foi associada por alguma cor, porque você pintou as cores e tudo mais, porque eu preciso fazer isso numa maneira que não depende desse desenho que eu fiz, numa maneira que vai servir para qualquer desenho, qualquer escolha que qualquer pessoa vai fazer. Eu quero, assim, convencer vocês que isso é nada mais do que a diagonalização, e eu vou fazer isso fazendo como o nome disso, uma tabelinha com essas cores. Eu vou ter aqui acho que consigo fazer na mesma página isso. Sim. O único problemático é que o roxa está ocupando muito espaço aqui. Vou trocar para escrevê-lo assim. Pronto. Ok. Então, a tabelinha que eu vou fazer é botar todas essas carinhas do meu conjunto. O amarelo, junto com o amarelo aqui, vai ser o rosa. Junto com o rosa. O azul, junto com o azul. E o roxo. É roxo ou roxa? Nunca sei. Tudo bem, ninguém quer me ajudar? Beleza. Vamos lá. Qual é a ideia aqui? O quê? Descrever os subconjuntos como uma sequência de sims e nãos. Então, qual seria o subconjunto que corresponde no amarelo aqui? O não, né? Seria o não, 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 não. Qual seria aquele que corresponde no rosa? Exatamente. Sim, opa. Seria o sim, 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 sim. No azul é... Sim, não, não, Quais são os... Peraí. Sim. não, não. Concordamos todos? Silêncio. Como é? O roxo é esse aqui e é essa coisa aqui. Esses três caras. Ok? E, então, qual é o roxo mesmo? É esses três. Então, é todos exceto o amarelo. Então, o amarelo é não. Sim. 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 O que eu vou fazer? Diagonalização. E a diagonalização vai fornecer uma sequência de coisinhas aqui que são garantidas para fazer o quê? Então, qual é o conjunto, sei lá, dos depressivos aqui, certo? Que eu garanto que não vai ter nenhum deles. Vai ser... Peraí. Eu posso levantar isso um pouco para cá e agora consigo escrever lá por baixo. O cara que estava... Seria... Quem eu vou produzir aqui? Vou escrever ele com azul. Não custo azul, não. Amarelo, bora. Seria o sim, não, sim, não. Ou seja, qual seria isso? É o amarelo ou é azul? Ou seja, esse processo construiu esse cara em forma de não olhar especificamente no meu desenho a partir da informação que eu tenho. Eu posso fazer isso sempre, cada vez que eu tenho isso. E a ideia, obviamente, é que isso funciona até para conjuntos infinitos, nem contáveis, qualquer coisa. A diagonalização, a gente usa essa coisa mesmo quando a gente não consegue botar uma tabelinha. Eu estou botando aqui para a tabelinha para convencer vocês sobre o nome da diagonalização e convencer vocês que, na verdade, esse teorema é nada mais do que a mesma ideia que o Cantor tinha lá, segunda diagonalização de Cantor. Dúvidas? Nenhuma, ok. Essa coisa tem umas consequências, esse teorema, bem importantes, porque já fornece
Por enquanto, a gente tem duas infinidades diferentes, os naturais e os reais. E a gente não tem nenhuma, talvez não tenha essas duas infinidades diferentes, tamanhos de infinidades diferentes. Mas a partir desse teorema, Cantor está falando que, peraí, bota aqui os naturais, eles são estritamente menor em cardinalidade do que o Porsche deles. E o Porsche deles é estritamente menor do que quem? Quem é? Não, ainda não vou comparar os reais em algum lugar. O Porsche do Porsche dos naturais. E isso é estritamente menor do Porsche dos naturais. Do Porsche. Ok. Porsche elevado a 3 dos naturais. Ok? E por aí vai. Então, uma grande descoberta é que já a partir do teorema de Cantor, ganhamos quantas infinidades diferentes? Quão infinitas? Contavelmente infinitas, certo? Ainda uma quantidade contável de infinidades. Pode ser ainda mais, mas por enquanto, com esse teorema, a gente saiu de duas só para já uma infinidade, no caso contável. Por outro lado, temos os reais também. E a pergunta seria... Tá. Na verdade, tem várias perguntas para fazer. Tem umas que são do Plicker. E eu quero aproveitar esse Plicker para essas perguntinhas. Então, acabamos de descobrir então, que tem uma infinidade diferente de perguntas. E agora posso perguntar para cada uma delas se tem alguma conjunto cuja cardinalidade fica estritamente entre as duas. Okay? Se eu traduzir isso para o N e o R, ok, eu sei que o N é menor estritamente que o R. Será que tem algum conjuntinho aqui que fica no meio dos dois? Ou seria? Os racionais, não. Por que não? São exatamente tantos quanto os... Também não. São exatamente iguais. Os algébricos são contáveis. Até agora, todos os subconjuntos de reais que temos são ou contáveis ou tantos quanto os reais, mas isso é uma observação que eu quero voltar para essa agora. Então, vamos lá. A ideia seria procurar certas bisecções. E talvez nos pressionar mais com essas descobertas de Cantor. Eu vou considerar aqui o intervalo 0,1. E eu vou considerar o intervalo 0,2. Quero comparar a cardinalidade deles. Se eu visualizar esses dois, vou acabar escrevendo assim para o primeiro, sei lá, e assim para o segundo. É meio óbvio que um é subconjunto próprio do outro, mas a gente sabe melhor de pensar que isso significa algo sobre as cardinalidades deles. Só garanta menor ou igual em cardinalidade. A partir da própria injecção, certo? Embutimento de um conjunto dentro do outro. Mas será que eles são iguais? Alguém tem alguma ideia? O que significa iguais? Muito bem. Injeção é bem fácil. Sabe qual é a injeção? Com lambdas. Falei com lambdas para evitar alguém falar identidade, porque a identidade tem typero lá. Com lambdas, quero só lambda, não importa com tipos. Qual é uma injecção aqui? Do primeiro para o segundo. Lambda XX. É uma injecção, ok? Associa esse carinha aqui com esse carinha aqui, esse carinha com esse aqui, é uma injecção. O problema é que não é bisecção, então não serve. Vamos lá. Bisecção, como que eu vou achar? Super fácil, que deveria ter 50 mãos aqui. Quero uma bisecção entre o 0,1 e o 0,2. Lambda X. Está no sentido contrário, né? 2x. Se eu pegar a lambda x 2x, opa. Ela não é injetiva? Associa cada um. Posso visualizar essa transformação que acontece de um intervalo para outro como uma maneira de esticar ele por 2, certo? Se eu estou olhando no sentido contrário, eu ia usar a lambda x sobre 2 ia ser não esticar, mas
Como é? Isso, ok? Faz sentido? Ok, vamos lá. Outra. Qual seria se eu pegar 2, 3 e aqui pegar o 0,5? Será que dá? Um segundo. A gente acabou de descobrir que esses dois conjuntos têm exatamente a mesma quantidade de pontos. Bastante contraintuitivo se olhar isso, mas se eu pensar em esticar o... Parece justo, certo? O 2305. Olivia? Se o quê? Ok, talvez. Não quero nem pensar sobre isso, porque isso é muito difícil para pensar. O que eu poderia fazer aqui seria aproveitar o que eu aprendi muito em FMC1, trabalhando sempre com maneira point free até, composições são legais, quando quero resolver um problema, quero quebrar esse problema em intermediários, no final das contas quero pegar o 2, 3 e encaixar esse no 0, 5, certo? Uma maneira é fazer um shift dele para chegar no 0, 1, faz sentido? Shift por menos 2, e depois esticar vezes 5, certo? Que, se eu compor essas coisas, talvez vou chegar na fórmula de Olive, tá? Talvez foi, mas faz mais sentido tentar, tipo, fica mais intuitivo e mais fácil falar, ok, a composição dessas duas funções, cada uma é injetiva, então a composição é objetiva até, então a composição vai ser objetiva. E se eu trocar, então, qualquer uma coisa dessas por qualquer A e qualquer B, a resposta vai ser a mesma, basta o A ser menor que B. Porque se o A não for menor que B, qual conjunto é esse? O vazio com certeza não vai ser objetivo de nenhum deles. Estamos descobrindo, então, que todos esses intervalos, não importa quantos quilômetros você vai pegar ou quão minúsculo que vai ser o intervalo, tem exatamente a mesma quantidade de membros. Desafio extremamente grande. E esse cara aqui, será que ele é com o número com esse cara aqui? Você fez alguma coisa? Como é? Eles são a mesma coisa. Não é. Não, se fosse a mesma, seria identidade. Aqui é parêntese, aqui é colchete. Parêntese, colchete. Então, ou seja, aqui é o 0 unido com o resto do cara que eu tenho aqui. E aqui vou ter um desafio um pouco maior para conseguir uma objeção. Vou deixar vocês procurar isso, não procurar, tipo, pensar nisso, não roubem. É um exercício muito bom. No final das contas, o exercício final seria que para qualquer real A, alfa ou beta, não importa o que você vai pegar aqui, se você vai pegar parêntese, colchete, um lado parêntese, outro colchete, os dois colchetes, sei lá o que é. E até se você incluir os símbolos que a gente usa em intervalos para menos infinidade e mais infinidade, todos conhecemos qual conjuntinho é esse aqui. É apenas uma anotação que temos. De 5 até de 5 para cima, certo? Então, pega qualquer intervalo que é. Se você quer as infinidades, obviamente, você não vai botar colchete aqui, ok? E o objetivo é mostrar que conseguir objeções entre quaisquer dois deles. E o maior desafio é quando uma das formas dos teus colchetes ou parênteses muda. Então, isso vai ser difícil. Porque... Peraí. Essa coisa é difícil por quê? Porque aqui tem a parêntese e virou colchete parêntese. Vai ser mais tranquilo se a parêntese virar colchete. A coisa que vai dar um pouco mais trabalho para pensar seria se eu tenho, sei lá, duas colchetes e uma das duas virar parêntese, ou se eu tenho uma parêntese, ou se eu tenho, sei lá, essa coisa aqui. Okay? Quando as parênteses ficam parêntese, praticamente resolvemos tudo. Basta só pensar algo sobre o infinito, como que eu vou tratar essa coisa. E faz sentido visualizar isso num plano também. A primeira tentativa aqui era o 0,1, aqui eu tinha o 0,2, minha função foi essa aqui. Certo? Então, se eu quero, por exemplo, associar o 0,1 e falar que ele é com o número ao menos infinito mais infinito, que é um nome bem estranho para os próprios reais aqui, o desafio seria conseguir um grafo aqui que vai de 0 a 1 e vai cobrir todo esse campo aqui, certo? Sendo função, sempre. Precisa ser objetiva.
Dúvidas sobre esse Homework aqui? O objetivo é procurar bisecções. Como é? Tudo roxo. Sim, tudo rosa. Isso. Aham. Ah, o colchete inclui o endpoint. Tá? O parêntese exclui o endpoint. Ok. Toda essa coisa vai acabar sendo extremamente trivial, quase trivial, a partir de um teorema que tem vários nomes, que vou enunciar e dar um jeito antropomórfico para ele também. E esse jeito antropomórfico dessa vez não é meu, é do Smulian, que é o mesmo cara que inventou o jogo que a gente falou antes, na outra aula. É conhecido como Cantor Schroeder-Bernstein e muitas vezes escrevemos só os iniciais. E tem a ver com o Plicker. O que o teorema está falando é que, olha, se você tem A menor ou igual à cardinalidade do B, e se você tem, eu vou escrever assim, e se você tem B menor ou igual à cardinalidade do A, você pode inferir o quê? Exatamente, isso não é nada trivial. Grandíssimo teorema. E quero fazer duas coisas. Dar o jeito antropomórfico dele, antes de terminar a aula, e ver por que isso deixa esse tipo de respostas triviais. Porque agora, em vez de procurar uma bissecção, eu vou procurar o quê? Vou pegar essa coisa, estou avisando vocês, essa é a mais difícil que tem nessa pergunta, no Homo anterior. Mas vou falar, peraí, graças ao cantor Schroeder-Bernstein, ok? Graças ao CBS, basta eu conseguir o quê? Conseguir que o 0,1 é menor ou igual em cardinalidade ao 0,1 e que o 0,1, ok, estou falando do 0,1, mas ok. Ainda bem que tem vídeo aqui. E agora, para cada uma dessas, eu não tenho mais o trabalho pesado de procurar bissecção. Estou procurando só injeção. Injetiva, certo? É uma função injetiva. Qual será uma injetiva daqui para cá, imediatamente? Até geometricamente. O que eu quero fazer lá? Sim, falando de esticar, sei lá, esse tipo de coisas. Colocar o zero? Ok, se você tu tá daqui para cá até serve com a lambda XX, certo? Daqui para cá, eu vou querer pegar esse cara aqui e empurrar para virar esse cara aqui. Bem fácil. E agora ele, obviamente, dentro aqui, acabou. Então, eu já consigo as injetivas de uma maneira bem fácil. Só para conversar, porque tipo, imediatamente esse teorema deixa o rúmulo anterior completamente fácil. Por isso que no rúmulo anterior eu estou pendendo achar bissecções mesmo, da maneira brutal, sem aproveitar essa ideia. E agora, para terminar a aula, vou falar qual seria a maneira antropomórfica para tentar demonstrar este teorema. Então, vamos imaginar que estamos num planeta, um universo, sei lá, que tem habitantes, onde são separados em dois gêneros. Eu posso chamar, sei lá, mulheres e homens, ou A e B. Eu prefiro usar A e B aqui. Tem várias coisas que fazem esse universo que eu estou descrevendo ser bem diferente do nosso planeta. Uma é que tem só... ok, vamos lá. Primeiramente, tem uma infinidade de pessoas. Se não tivesse infinidade de pessoas, não ia corresponder nada com o teorema que eu quero demonstrar. E as regras que tem, vamos lá. Eu vou usar a palavra, não quero falar agora cada A ama exatamente um B, poderia ser. Sei lá, vou escrever vou usar homem e mulher como nomes de A e nome de B, nada mais que isso. Cada homem ama exatamente uma mulher. Segunda regra. Nenhuma mulher é amada por dois homens. Já me arrependi do homem e de mulher, seria melhor A e B.
amada por 2 as. Ai. Vou continuar assim. Homens é com N, né? 3. Essa é outra coisa bizarra desse mundo. O mundo é de fato justo. Então, as coisas simétricas acontecem também. Cada mulher, como vou escrever isso? Vou escrever assim. E foi demais. Então, será que eu consigo assim? Exatamente. Tá. Faz sentido o que eu estou escrevendo? Nenhuma mulher. Peraí, aqui era qual? Aqui é homem? Ok. Ok, nenhum homem, ok, justo, é amada por 2 mulheres, certo? Ok. Qual é o nosso objetivo? Esse é obrigatório, como pensar nisso? Nenhum homem é amado. Tá certo? Mulher, 2 mulheres. Em grego tem 3. Tem, mas tem 3 gêneros gramáticos, certo? Tem o neutro também. Então, vamos lá. Entendemos o que acontece nesse planeta? Qual o problema, o desafio aqui? Casar todo mundo em casamentos que precisam ser monogâmicos e heterossexuais. Em tal forma que agora a tristeza. Em cada casamento, pelo menos uma pessoa vai amar a outra, mas não necessariamente com um amor recíproco. Ok? Tá. Desafio. Achem uma maneira de acontecer isso. Ok? Como é? Mas sem metáfora, tá? Não faz sentido nos preocupar com a tristeza do planeta. Então, isso não significa... Não, peraí. Pode ser que é recíproco, certo? Pode ser que, na verdade, sei lá, acontece que vamos falar que os homens são os pares e as mulheres os ímpares. Então, e acontece nesse universo que cada pessoa ama o próximo e o X ama o anterior, sei lá. Deu sorte, ok? Mas os meus dados que eu tenho não estão me permitindo algo desse tipo. E o primeiro desafio, então, seria conseguir esse casamento. Conseguir falar uma receita, você é o presidente lá desse planeta, e você casar todo mundo com todo mundo, onde em cada casamento, pelo menos, ou você vai ter esse amando esse, ou esse amando esse, não necessariamente os dois. Se os dois, melhor ainda, mas isso não faz parte do outro problema. O que isso tem a ver com a ideia? Cada homem ama exatamente uma mulher, significa que tem o quê? Matematicamente falando. Não confundem injetividade com funcionalidade. Tem uma função, de A para B. Isso não é injetividade. Função significa que cada entrada tem exatamente uma saída, ok? A segunda coisa está falando que é injetiva, certo? Então a segunda coisa vai me dar isso. A outra vai me dar essa e a quarta vai me dar essa. Então tenho 2 injetivas, uma injetiva F e uma injetiva G, e o meu objetivo é achar uma maneira de casar todo mundo. E esse casar todo mundo seria o quê? Poder, mas na forma que eu falei, certo? Sim. Não é isso que a gente quer inferir, né? Tipo, no final das contas, se você conseguir casar esses casamentos que eu falei, isso fornece uma objetividade. Associa cada gênero A com o gênero B. Acabou. Faz sentido? Ok, paramos aqui. A aula tem um clicker ainda. E vou falar novamente qual a pergunta do clicker. Resposta, pergunta bem simples. Existe conjunto com cardinalidade entre esses aqui?
A resposta A é sim. Resposta B é não. As outras duas respostas significam falta. Ok? Porque só tem A e B, não vai pegar. Então, vou falar aqui os nomes de quem vai ser escaneado e bora lá. Se existe conjunto com cardinalidade estritamente entre dos naturais e dos reais, vamos lá. Otto, Yuri, Francisco, Luiz Felipe, Rian Breno, Jamile, Mateus Felipe, Yasmin Pinheiro, André, Débora, Olive, Heitor, Felipe com dois L's, dedos. Yasmin e dedos. Oh, ok, pronto. Algo mais? E mais não. Ok, a resposta foram 6 para sim e 10 para não.